Olá, alunos do nono ano, aqui com vocês, seu professor de arte, Fernando Alves. Estamos no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas, para trazer para vocês a nossa aula aí do PET 7, tá, ok? Hoje da semana 4 que a gente vai estar trazendo para vocês. Então, aí no nosso canal do YouTube aí, vocês vão lá, se inscrevam, dê aquele like lá para nós, galera, aí também. Vocês ativem o sininho nas notificações das nossas aulas. Lembrando vocês que essas são as últimas aulas do PET 7. Nós vamos, agora daqui para frente, não tem mais PET atividades, né? Vai ter o PET avaliativo. Então, nós vamos com a aula até o dia 23 de dezembro. Depois teremos recesso até o dia 3 de janeiro. Dia 4 voltaremos para fazer as avaliações finais aí do PET final e organização das progressões, tudo, atividades, organização, porque a gente deve encerrar aí o período letivo no mês de janeiro, tá bom? E aí vocês vão acompanhando todas as novidades, informações aqui pelo nosso canal e levando para vocês tudo. Então hoje a gente vai disponibilizar aí o formulário para vocês enviar as atividades da semana 3 e 4 desse PET 7 e que todos ficarem atentos para dar um retorno aos professores, né? Todos os professores da escola precisam do retorno de vocês com as atividades realizadas, com a organização, para tirar dúvida de vocês também, tá bom? Então vocês vão acompanhando por aí, vão tentando resolver e aí qualquer dúvida entre em contato com a gente, tá beleza, galera? Então a nossa aula de hoje está na página 100, né? A gente vai trazer um pouquinho sobre a música afro-brasileira, tá ok? Aí vocês vão acompanhar aqui para a gente entender como essa cultura, essa música chegou, né, com os seus instrumentos, com seus grupos, né, os grupos, a organização depois, os grupos, a aceitação dessa cultura no Brasil, né, o envolvimento, a mistura, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, tá ok? Então, a cultura afro-brasileira, né? Quando a gente chama cultura afro-brasileira, nós estamos falando de uma cultura que tem uma mistura de vários povos com a cultura africana, né? E por isso formou-se uma cultura, todas as músicas, produções, não só a música, outra dança, questão, isso aí chama de cultura afro-brasileira, a mistura, né? Remonta ao período colonial. Por quê? Porque foi lá que surgiu, que foram trazidos os africanos como escravizados para o nosso continente, né? Aí pelo tráfico transatlântico de escravizados, forçou milhões de africanos virem para o Brasil de forma forçada, viu, gente? Ninguém veio para cá querer, não. Então eles foram forçados a vir para o nosso continente, né? E aí instituiu uma cultura nova, a cultura africana, que é tão bela, rica, maravilhosa, né? Então, por isso que a gente quer agradecer muito os africanos pela beleza que eles trouxeram para a gente, né? Então, essa cultura, uma miscigenação de raças e envolveu europeus, indígenas, né? Essa cultura toda refere todo esse processo, né? Para a gente entender essa questão. Então, foi formada por uma maior população de origem africana fora da África. Então, o Brasil, por exemplo, é o lugar onde tem mais africanos fora da África. Então, por isso traz essa característica. Então, essa cultura está marcada pela relação com outras referências culturais, igual eu falei para vocês, indígenas e europeias, a qual consta no desenvolvimento no Brasil, né? Então, por isso que a gente vai estar retratando aqui um pouquinho disso. Então, aí a gente vai estar trazendo para vocês isto, nossas atividades. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão das características da cultura afro-brasileira, para vocês entenderem um pouquinho dessa característica. Uma das principais características da cultura brasileira é que não há homogeneidade cultural em todo o território nacional. O que significa isso? Que não é todos os lugares do país que tem uma cultura forte na questão afro-brasileira. Vamos pegar, por exemplo, a região norte. Lá é uma cultura mais indígena, né? Apesar tem o envolvimento, mas lá tem a questão mais amazônica, essa questão toda. Nós vamos ter a cultura muito forte na região sudeste e na região nordeste principalmente, ok? A gente vai ter mais forte. Centro-oeste, sul, é menos cultural a questão, não tem uma homogeneidade lá. Então a gente vai ter mais essa mistura mais voltada para o sudeste e o nordeste.
A origem distinta dos africanos trazido ao Brasil forçou apropriações e adaptações para que suas práticas e representações culturais sobrevivessem. Então esse forçamento aí fez com que essa cultura sobrevivesse no nosso continente, né? Vieram trazidos, então incorporou aí, trouxeram de lá a África, trouxeram a África, né, a cultura deles, e aí foi incorporando aos poucos, que foi havendo uma mistura, né, e aí passou a ser representada pelas novas práticas culturais aí, essa herança cultural deixada pelos nossos nossos povos vizinhos, aos nossos africanos, né, e aí incorporou a nossa cultura. As manifestações rituais, rituais, costumes africanos eram proibidos antes no Brasil. Não era, as pessoas não deixavam as manifestações, a religiosidade, a questão tinha tomar conta, então era proibido, era censurado, né? Só deixaram de ser perseguidos aí pela lei na década de 1930, durante o novo Estado Novo de Getúlio Vargas, ok? Por volta de 1930 foi criada uma lei que autorizando os africanos ao culto, às celebrações, valorizando aí, até que em 2003 foi promulgada a Lei 10.000, em 2003, foi promulgada a Lei de Diretriz e Base da Educação, que incentivou as escolas a trabalhar a cultura afrodescendente, tanto no fundamental como no ensino médio, né? Então, e as faculdades também, todas passaram a discutir, debater, né, falar sobre a cultura, se desenvolver e trazer o ensinamento para a questão dos currículos sobre a história e cultura afro-brasileira. Então, é importante entender isso aí, que essa cultura passou a fazer parte do currículo, onde a gente trabalha aí o tempo todo falando dessa cultura, dessa miscigenação, dessa mistura das raças que tem no nosso país, que formaram o nosso povo brasileiro, tá bom? Os dois povos de maior destaque da influência no Brasil são os bantus, né, que vieram da África, trazidos de Angola, Congo e Moçambique, e nós temos os sudaneses, né, que é oriundos da África Ocidental, Sudão e da costa do Guiné. Então, no Brasil vai ter esses dois povos africanos. Devemos ressaltar que as regiões que mais receberam esse povo foram Bahia, Nordeste, Pernambuco, Nordeste, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, nós temos mais do lado Sudeste e Nordeste que tem a presença de mais essa cultura, de mais desenvolvimento, essa mistura dos africanos com os europeus, os indígenas. Isso devido à grande quantidade de escravos recebidos naquela época na região Nordeste e Sudeste, né? E elas vieram mais por essa parte, pela questão do ouro, pela questão da produção de cana-de-açúcar no Sudeste, né? Então foram recebidos ali pelos portos que eram nessas regiões vindos desses países. A musicalidade e corporatividade afro-brasileira. Então, vamos falar agora sobre a musicalidade, então, para a gente entender um pouquinho dessa questão, né? Para a gente entender que a cultura afro-brasileira, né, parte aí da memória, história que constitui o povo brasileiro, né, os aspectos ligados à característica africanas, e traz aí vários valores que compõem a nossa cultura. Que compõe os costumes, as tradições, a mitologia, o folclore, a língua, a culinária, a música, a dança, a religião, enfim. É um imaginário cultural brasileiro aí que passa a ter essa característica e influência aí da cultura afro-brasileira. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a influência afro-brasileira está presente em várias expressões, no samba, no jongo, expressões como jongo, carimbó, machixe, maculelê, maracatu. São algumas festividades, algumas musicalidades que nós temos. Os instrumentos mais também muito variados, como o afoxé, atabaque, berimbau, tambor, além de outros também. Não podemos perder de vista que as expressões musicais também são corporais, então elas entram ali como forma de dançar, igual o maculelê, então nós temos o maculelê, o samba de roda, que vai diretamente ligado
ao musical de samba, o ukulele ligado à dança folclórica. Então são as duas expressões corporais que nós temos nessa característica. Temos também expressões de música e dança, como as danças rituais, o tambor crioula, né, são expressões na música e a dança. O tambor crioula, os estilos e os estilos mais contemporâneos, como o samba reggae, né, que faz parte da contemporaneidade aí, né, lá na Bahia tem muito isso. O axé baiano, e também nós temos uma questão do carnaval, que é a festa popular mais famosa no Brasil também, também mobiliza aí, celebra a questão afro-brasileira também no seu repertório. A festa de São Benedito, os festejos São Benedito, nós temos São Benedito, é a principal festa, que é o congado, né, que nós temos quase em todo o Nordeste e Sudeste, né, é a expressão de cultura brasileira, comemorada no final de semana após a Páscoa. Merece destaque também a capoeira, que a gente vai falar um pouquinho sobre a capoeira. Então, ela é a mistura da capoeira, a mistura de dança, música e artes marciais, proibida no Brasil durante muitos anos. Mas depois ele passou a ser declarado patrimônio imaterial da humanidade cultural, né, a capoeira. Então, no início ela era tida como marginalizada, mas depois ela foi, com as leis foram surgindo, foram sendo liberada e produzida aí por várias adaptações e contextos diferentes, inserida aí nas escolas, nos espaços educacionais, né, como manifestação afro-brasileira. Agora vamos falar sobre a questão do tambor. Né? O tambor faz parte da cultura africana, né? É utilizado muito pela questão dos rituais, religiosidade, comunicação entre os povos, então trazendo muito essa característica também aí. Em suas extremidades, o tambor é um instrumento de percussão que cresce fortemente da cultura afro-brasileira. Né? A gente vai entender que ele faz parte da cultura afro-brasileira e chegou para o nosso continente também, trazido pelos africanos. Em suas extremidades, como é que ele é feito? A extremidade é a membrana esticada. O que é a membrana? Aquela pele que cobre o tambor, né? Nós chamamos no contexto da arte, o tambor ele está inserido na percussão e faz parte dos membrafônicos, porque ele tem essa película esticada, né, a membrana esticada ali, que produz o som quando batido com baqueta ou com a mão, que pode produzir um ruído ou um som de altura definida. A gente vai entender esse contexto, dependendo do meio utilizado para fazer vibrar. Esse instrumento é construído de forma artesanal, com materiais naturais, como madeira e pele de animais. Hoje, por exemplo, já coexiste, né, que já tem a indústria já produz aí a fabricação desse instrumento mais moderno, com metal e plástico, né? Já fazem parte desse contexto. E aqui nós temos uns tipos de alfaiate no Ceará, tambor cilíndrico, né? Então nós temos o tambor de combo e nós temos o tambor, o sabá africano. Então são alguns instrumentos característicos aí produzido pela questão. Agora vamos falar para o seu outro instrumento muito utilizado na capoeira, na cultura afro-brasileira também, é o berimbau. Né? O berimbau recebe esse nome de instrumento de percussão característico no Brasil, indispensável em todas as rodas de capoeira, viu galera? Apesar de estar presente em outros contextos também, as celebrações de candomblé, candomblé, né, caboclo, segmento, né, faz parte dessa questão aí do culto aí a outra entidade de origem indígena e mestiça também faz parte dessa característica. Nos tempos de escravidão, os africanos utilizavam o berimbau para se comunicar de modo sigiloso. Era uma forma estratégia dos africanos comunicar um com o outro, porque para fugir ali da questão, organizar toda aquela época, era a forma que eles utilizavam através da música, dos festejos rituais para se comunicar. Ok? Apesar de uma outra discordância, que aqui explica que onde que a origem desse instrumento está na África, seja na de origem banto, né? Podemos até hoje encontrar partes do continente, especialmente no sul da África, bastante similares, tocando a questão similares ao berimbau. Esse instrumento surgiu na África
tem ele presente também na África, alguns lugares lá do sul da África. Então traz questão. Outro lugar também a gente vai encontrar a questão do berimbau é na Índia, né, que foram povos que migraram, foram também levados para esse continente. Na Índia, uma parte lá da Índia, os Sidis indianos são descendentes de escravos africanos, vindo de Moçambique, Tanzânia, Quênia, utiliza aí o berimbau, que é chamado lá de maluga, viu, galera? Então, a maluga. Então, o berimbau faz parte dessa característica aí. Nós vamos agora explicar como que é composto esse instrumento. É composto por uma cabaça, um arco, que é feito de madeira, chamado de beriba, o arco é chamado de beriba, qual enverga, né, por um cabo de arame, esse cabo de arame estica ali, né, uma baqueta com o qual percute o arame, que é percutido, né, que ele é percutido com o arame, ao mesmo tempo em que a mão, a baqueta percute o arame, está segura o cachixi, que é simplesmente um instrumento que é feito aí, um cestinho que ele tem umas coisas, algumas escrituras que transformam em um som percussivo, tá ok? Com outra mão, o instrumento segura uma pedra ou um pedaço de metal que é chamado de dobrão, que é levado ao encontro do arame para produzir aí a vibração emitida pelo arco, tá bom, galera? Então isso aí é bom a gente entender como é que é essa característica do berimbau. Então, o berimbau produz basicamente 3 texturas de sons, né? Nós vamos ter a solta, sem a pedra, é um instrumento longe do corpo, a presa, que é outra textura com pedra ficcionada com o arame, com a baqueta atuando acima da pedra, né? Com o instrumento longe do corpo, e o chiado, que é com a pedra tocando o arame de modo solto, livre, com a baqueta atuando acima da pedra, com o instrumento preso ao corpo. Então nós temos aí a solta, que é uma textura do som, e a presa e o chiado. Nós vamos falar sobre isso aqui agora. Os ritmos do berimbau: Angola, solto, preso, silêncio, 2 breves, chiado. Aí vai ser as formas dos ritmos desse tocar o instrumento do berimbau, tá ok? São Bento Pequeno de Angola, preso, solto, silêncio, 2 breves, chiado. São Bento Grande, preso, solto, 2 breves, chiados. Então, a Benguela, solto, preso, 2 breves, chiados. Então, aí nós temos o toque de mestre Bimba, que é São Bento Grande, do mestre Bimba, solto, preso, 2 breves, chiados, combinando solto, 2 breves, chiados, preso, 2 breves, chiados. Então, quem for tocar o berimbau vai ter que tocar esses ritmos aí, que faz parte aí da questão do berimbau. Outros ritmos nós temos a cavalaria, né? Nós temos a luna, que entra aí todas as características dele. E o miudinho, que é outro ritmo aí que é executado. Então, depois disso, galera, resolver o exercício, né? Por que não se pode dizer que a cultura afro-brasileira não é homogênea? Então vocês vão responder essa questão. Quais leis exigem que as escolas brasileiras de ensino fundamental e médio tenham, né? Qual lei que exige aí o currículo do ensino de história e cultura brasileira que marca a alternativa correta? E vocês vão escolher, pesquisar lá e marcar essa lei aí. Você concorda que a música e a dança são elementos importantes na cultura afro-brasileira? Justifique sua resposta, galera. E a 4, quais os materiais utilizados para fazer os tambores? Isso aí nós já explicamos, né? Vocês vão explicar isso detalhadamente, depois feito esse exercício, enviar a semana 3 e 4 para a gente no formulário aqui, ó, no link vai estar no grupo para vocês estarem me enviando todas essas atividades aí. Bom, galera, que é a última aí de atividade, é o PET 7. Então, muita atenção, alunos, para vocês responderem todas as atividades, em contato com o professor para ver se você já chegou todas as atividades para eles, está tudo ok, se todos os pets estão ok. E agradecer a vocês aí pela participação, ok? Muito bom tê-los com a gente e importante a gente compreender tudo isso aí. Tá bom, galera? Um abraço para vocês, até a próxima aula, inscreva no nosso canal aí, fazendo um favor, até mais.